Muito bem, 7h24, deixei o telefone conversar com o vereador Matheus Madeira. Ontem, aqui na Rádio Bandeirantes, mais precisamente no Boca do Trombone, o Marcos Vinícius levantou a questão ali, foi feita uma entrevista com o presidente da Fundação de Esporte aqui, sobre a questão do ginásio José Varmuth Teixeira, esse que fica aqui no estádio do Tubarão. E aí foi mostrado ali, inclusive, o Vini colocou algumas fotos nas nossas redes sociais ali, mostrando a situação, e o assunto também foi destaque ontem, lá na sessão da Câmara de Vereadores, aqui, ontem à noite. O vereador Matheus Madeira levou umas fotos, mostrou a situação também interna e externa do ginásio, e aí falou sobre a situação, falou sobre a necessidade de se tomar uma providência, ou pelo menos se unir forças nesse momento para solucionar o problema. Oi, vereador, bom dia. Bom dia, Vera. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Bandeirantes. Muito bem. Agora me diz uma coisa. Ontem o assunto também foi levantado aqui. O presidente da fundação falou que, como a gente sabe, que não é a responsabilidade da prefeitura. A prefeitura não tem como fazer qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de reforma no local, mas já existe, inclusive, um pedido ao governo federal que repassasse o local, que repassasse o ginásio para a prefeitura, para que ela também pudesse melhorar e aí, claro, né, para a comunidade pudesse utilizar. Quando você levantou ontem, Matheus, esse assunto, que tipo de providência você está pedindo e até que ponto a Câmara pode mudar esse cenário? Não, a Câmara, nesse caso, tem o papel de alertar e de ajudar a fiscalizar, né? Que ele é um patrimônio que, por muito tempo, foi de responsabilidade do município, né? Antigamente houve um convênio entre a União e o município, um convênio que posteriormente acabou sendo anulado pela Justiça, e já há muitos anos a manutenção, o ginásio, ele é de responsabilidade do governo federal. E o governo federal precisa tomar algum tipo de providência, né? Ontem ali eu fiz uma manifestação voltada especificamente para o diretor da Secretaria de Patrimônio da União, aqui da SPU, aqui de Santa Catarina, porque aquilo é patrimônio da União, do governo federal, e está se deteriorando, né, ao tempo ali. E eu tive ontem lá no ginásio uma situação realmente assim, olha, lamentável mesmo. A gente vê jogado pelo chão documentos, carteirinhas de sócios do Tubarão Futebol Clube, né, porque a sede do Tubarão funcionava lá, paredes destruídas, a quadra mesmo completamente detonada, destruída, cheia de buracos, cheia de mato dentro do ginásio. Então é uma situação assim deprimente que foi causada pelo abandono completo do ginásio, e a responsabilidade disso é do governo federal. O governo federal é o dono daquela área. Existe uma ação judicial, a gente sabe que a prefeitura requer a posse do espaço, mas a decisão que existe é de que aquilo é responsabilidade do governo federal. Então o governo federal precisa fazer alguma coisa. Se quiser fazer uma cessão para o Atlético Tubarão, ou para a Prefeitura de Tubarão, ou para qualquer outro órgão, ou ele mesmo assumir a condução daquele espaço, enfim, existem várias opções. A única opção que não é admissível é a de abandonar o espaço como foi abandonado, e infelizmente eu acho que o dano material ali ele já deve ser irreversível, porque as imagens ali são terríveis, né? Exatamente, aí eu também vi as fotos que você colocou ali também. O Marcos Vinícius ontem também mostrou algumas fotos também da situação lá dentro. Agora, até que ponto agora que se pode pressionar? A gente sabe que é responsabilidade do governo federal, mas o que a gente pode fazer para realmente, porque já faz um bom tempo, você também é da imprensa, sabe disso, né? É um bom tempo que a situação está assim, cobra-se alguma definição por parte do governo federal e até agora nada. O que se pode fazer nesse momento para evitar, quando a gente olha uma obra daquela ali, no estado que ela está, o que se pode fazer mais para pressionar o governo, Matheus? Em primeiro lugar, é importante a gente destacar que o ginásio estava fechado, mas ele não estava naquele estado, né? Isso é de pouco tempo para cá, né? Uhum. E isso é mais um presente aí do governo federal para a região aí, né? Uhum. Junto com pedágio do jeito que está aí na BR-101. Mas enfim, eu acho que a União precisa liderar um esforço aí de fazer talvez uma alternativa, seja criar uma ferramenta de fazer uma cessão daquele espaço para o município
município, por exemplo, para a prefeitura, seria uma solução? Com certeza seria, né? Inclusive a prefeitura, o município de Tubarão tem falta espaço esportivo aqui, né? Principalmente porque nós perdemos ali há alguns anos o Jacob, né? Depois do vendaval, enfim, nós tivemos um prejuízo, perdemos uma praça esportiva lá. É evidente que agora essa sessão ela fica um pouco mais difícil porque ela precisa ser acompanhada de uma, não sei nem se dá para chamar de reforma, talvez tenha que ter uma reconstrução do ginásio, né? Porque a situação é terrível. Agora, o governo federal precisa assumir a sua responsabilidade. O governo federal precisa entender que ele é o líder desse processo, o ginásio é dele e ele é que precisa chamar órgãos que possam colaborar para tomar uma decisão, talvez ceder para o governo do estado, talvez utilizar uma outra estrutura lá, que eu acho que seria uma pena, o ideal seria que a gente mantivesse o ginásio esportivo ali, né? Mas o governo federal precisa assumir essa responsabilidade. Quem está no governo federal precisa entender que agora eles têm a função de liderar, eles foram eleitos para isso, né? Então, o governo federal precisa nos dizer qual é o plano dele para aquele espaço, se é mudar a finalidade, se é fazer um convênio com o Estado, se é fazer um convênio com o município, se é fazer um convênio com um clube ou com outro. Enfim, o governo federal precisa dizer, precisa definir, precisa usar a autoridade que ele tem e a liderança que ele tem nesse processo. Né? Talvez uma alternativa seja um convênio com o município, por exemplo, né? Encontrar uma saída jurídica para isso. Exatamente. Talvez, quem sabe, o município possa procurar, até para agilizar, o Ministério Público Federal, né? Até para saber, exatamente, procurar o Ministério Público Federal, porque não dá, há muito tempo está se tentando, não consegue. Eu acho que tem que procurar outros caminhos até para pressionar agora de vez essa questão, né? Há alguns meses aí foi anunciado que haveria a edição de uma medida provisória e que o espaço seria cedido para o próprio pro Atlético Tubarão, né? Exatamente. Enfim, eu não sei se é uma solução jurídica viável aí, pelo fato de ser um clube empresa, mas enfim, o que não pode acontecer é ficar desse jeito que está, né? O ginásio ali se deteriorando, talvez de uma maneira irreversível, né? E, enfim, sendo usado até certamente como ponto aí de uso de drogas, é notório, fui lá ontem, é notório que existe, que a área está sendo usada para consumo de droga, né? Existe restos de droga espalhados pelo chão, então, do jeito que está, com certeza não pode ficar, né? O mínimo que teria que se fazer seria cercar a área, fechar, né? E dar um destino definitivo, né? E seja através de convênio com o município, convênio com o estado, enfim, como for. Exatamente. Agora você levantou outro assunto ontem, que eu achei interessante, ali do prédio da Escola Tomé Machado Vieira, que você disse que está há 2 anos, está sem uso, a escola está fechada também, e aí se poderia ter um aproveitamento aqui no município de Tubarão. O seu requerimento é o quê? Para solicitar ao governo do estado? Para solicitar ao governo do estado, que é um caso que ele é parecido, embora claro que nem se compare à estrutura física do Tomé, está muito bem conservada ainda, né? Mas já são 2 anos de escola fechada. Se você passar ali pela frente, eu passei por ali também, tem janela quebrada já. Então, vidro, né? Eu já passei, tenho passado ali, eu tenho observado isso também. O imóvel muito tempo fechado, ele vai se deteriorar, infelizmente ele vai correr o risco de ser invadido, de se roubar as coisas que estão lá dentro. Então é uma situação parecida, que é o hábito de simplesmente fechar um prédio e deixar ele abandonado. O Tomé está ali, está inteirinho, está bem conservado ainda, mas um dia o José Varmute Teixeira, o ginásio, também teve mais ou menos bem conservado, só que foi tanto tempo parado, abandonado, largado, que ficou naquela situação. Então nós não queremos que o Tomé chegue na mesma situação, e é um patrimônio do governo do estado, e eu solicitei que o governo do estado dê alguma destinação para aquele espaço, né? Quando o Tomé foi fechado, já lá no começo de 2018, foi anunciada a transferência das turmas para o Galote, foi falado que poderia acontecer a transferência da gerência regional de educação para lá. Exatamente. Enfim, se for isso, que seja, né? Que se dê alguma utilidade para o prédio, para ele não ficar se deteriorando lá com o tempo e daqui a pouco também ter danos irreversíveis que compliquem o uso do espaço, que hoje está bom, hoje está pronto para ser usado.
Essa coisa de poder público é danado, né? Como as coisas demoram e muitas vezes a gente vê, por exemplo, o nosso país é cheio de obras assim que muitas vezes, essa do governo do estado, por exemplo, né, do Tomé, a gente sabe que nós tivemos outras escolas em Tubarão também que foram depois, não estavam sendo mais utilizadas e foram repassadas. É o caso do Mauá, é o caso daquela escola de São Bernardo ali também. Sim, João 23. Exatamente, João 23. Então, são escolas que o Estado não usa e pode passar para o município. Eu não lembro se o município se manifestou ali ou manifestou o interesse na Tomé Machado Vieira, mas eu acho que poderia ser usado pelo próprio município. É melhor do que ficar fechado, né? E ficar causando problemas à cidade. Sem dúvida, para uma associação de moradores, enfim, eu entendo que o Estado não tem uma destinação imediata para dar, mas é preciso se pensar na solução, em alguma solução para isso. Porque o pior cenário é esse, é o prédio ficar lá abandonado e daqui a pouco ele ser inutilizável, porque de tanto tempo abandonado ele acabou se deteriorando e não está em condição de uso, né? Então o Tomé hoje está em condição de uso, né? Mas seria muito ruim se daqui a pouco a gente concluísse que o Tomé ficou tanto tempo fechado que não dá mais para usar. Eu acho que seria muito ruim. Você sabe que recentemente eu até tentei o contato com o pessoal do governo do estado para saber o que é que o estado poderia fazer, né, em situações como essa, porque eles têm várias, né, tem várias obras no estado que não estão sendo utilizadas e poderiam ser repassadas para o município. E sabe o que eles me disseram? Que eles estavam fazendo um levantamento, que o governo do estado não tem ainda um levantamento de quantas obras ou qual é o patrimônio que eles têm no estado de Santa Catarina, principalmente aqueles que estão sendo utilizados, né? Então, quer dizer, é difícil até para a gente, muitas vezes, cobrar, porque nem o estado sabe hoje qual é o patrimônio dele em todo o estado. Mas eu acho que já tiveram tempo, né, de fazer esse levantamento. Já deu tempo. E o caso aí do Tomé, enfim, está concentrado no meio do bairro de Oficinas ali, uma localização absolutamente privilegiada, e isso traz também um problema de segurança pública, né? Porque o Tomé ali em pleno funcionamento, ele vai movimentar uma região, uma área, como movimentava quando funcionava como escola, né? E do jeito que está, evidentemente, ele cria insegurança, cria dificuldade para os moradores ali da região, porque ele se torna um ponto de consumo de drogas, enfim. O que era uma solução vira um problema também do ponto de vista da segurança pública. Então, qualquer utilidade que se dê para o espaço já melhoraria um pouco a situação da segurança pública. É verdade. Agora, para fechar a nossa entrevista aqui, ontem eu vi, teve um babado até do final da sessão ali, né, você acabou saindo insatisfeita, foi a sua última sessão, você, né, como suplente, está 30 dias, aliás, fez um bom trabalho, eu já falei isso aqui, já apresentou bons requerimentos, e ontem foi a sua última sessão, e você teve, assim, um desentendimento até com o vereador Xandão, que estava conduzindo a sessão. Eu até assisti ali, porque você tinha colocado seu nome para fazer ali um comentário sobre um projeto que estava em votação, e aí você não foi chamado, você colocou o seu nome, não foi chamado, tal, não gostou. O que aconteceu ali, na verdade, no final, que você disse que não foi respeitado na sua última sessão, Matheus? Então, velho, eu me surpreendi ontem, assim, porque eu passei esse período de 30 dias aí na Câmara, né, concordando, discordando, votando a favor, votando contra, enfim, mas sempre tratando todo mundo com muito respeito e sendo tratado com muito respeito também, né? Todas as sessões em que eu participei foram presididas aí pelo vereador Jairo Cascais, e com certeza se ele tivesse presidindo a sessão ontem, isso não aconteceria, porque o vereador Jairo aí, que é o presidente da Câmara, tem uma postura de respeito com todos os vereadores, sejam ele de oposição ou do governo, enfim. Em 2 oportunidades eu pedi para me manifestar de maneira regimental e o vereador simplesmente cortou o microfone, né? Se aproveitou que a sessão era online, né? Que o vereador não está presente ali, que eu não estava presente ali, cortou o microfone, foi repreendido até pelos próprios vereadores do governo ali durante o momento em que ele simplesmente me negou o direito de falar, e foram falas assim totalmente habituais, né? Eu simplesmente queria justificar um voto ali de um projeto de lei que, enfim, embora eu discordasse do procedimento, eu ia votar a favor.
E aí no final da sessão pior ainda, né? Porque o vereador ele alegou isso, né? Isso está gravado aí, antes que ele tire do ar, né? Porque se ele cortou a palavra, imagina se ele não vai tirar um vídeo do ar. Mas está gravado ali que ele disse que foi ofendido ao longo dessa semana pelo fato de ter pedido vista daquele projeto que eu apresentei com relação à demissão de professores. Os ACTs, né? Primeiro que assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Em primeiro lugar, assim, eu dei algumas entrevistas sobre aquele projeto. Inclusive aqui pra gente, programa, né? Exatamente. Eu nem citei o nome dele, entendeu? Eu entendo que, de fato, o pedido de vista que ele fez é um direito dele. Eu não estou nem discutindo isso. Então, se ele foi ofendido por alguém ao longo desses últimos dias, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não ofendi ninguém, eu não estimulei ninguém a ofender ninguém, pelo contrário, fui super respeitoso com ele, reconhecendo o direito que ele tem de fazer pedido de vista e analisar melhor o projeto, né? Então não fui desrespeitoso em nenhum momento com ele, e ele foi muito desrespeitoso comigo, muito mesmo, assim. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se ele estiver insatisfeito com alguma coisa que eu fiz ao longo da semana, ele não pode usar isso, se aproveitar do fato de estar presidindo uma sessão para cortar a palavra do vereador. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim porque não respeita a democracia, né? Eu acho que ele teve uma postura, assim, muito triste, porque parece que o fato de estar presidindo uma sessão subiu um pouco a cabeça, né? Se sentiu, assim, um pouco poderoso e resolveu dizer quem tinha direito de falar e quem não tinha direito de falar. Você acha que foi uma retaliação algumas críticas que ele sofreu na imprensa? Foi que ele falou, ele falou isso, não sou nas nem redes sociais, né? Ele que falou isso, né? Disse que justificou o fato pelo fato de ter recebido crítica ao longo da semana pelo pedido de vista no projeto. Olha, em primeiro lugar, pedido de vista é um direito dele, né? Não tenho problema nenhum com isso. Cheguei a pedir que o projeto fosse devolvido dentro do prazo. Agora, ele está no prazo dele, não tem problema nenhum. Acho que está dentro do prazo dele, do prazo que ele tem direito de 15 dias. Então, em nenhum momento eu tomei alguma atitude contra ele por ele ter feito um pedido de vista. Agora, ele não tem o direito de, porque foi ofendido por quem quer que seja aí em rede social, retaliar o vereador, que não tem nada a ver com a história, ainda que tivesse, esse não seria o procedimento, o caminho cabível, né? Então ele parece assim que ele ficou um pouco deslumbrado com o fato de estar ali naquela cadeirinha do meio ali, de estar presidindo a sessão, né? E resolveu, assim, mostrar áreas de ditador aí, enfim, talvez esteja passando por algum tipo de dificuldade aí, resolveu descontar no suplente que ele viu pela frente. Você sai triste da Câmara? Você sai triste da Câmara por esse episódio? Eu saio sim, porque foi um período muito... Eu fiz o que eu pude, tentei apresentar as proposições que estavam ao meu alcance, né? Com as dificuldades que o período apresentou, né? Porque foi um período que foram implementadas essas sessões online, isso também trouxe dificuldades, foi difícil tratar de outros assuntos durante esse período, enfim. E eu acho que não precisava ter passado por isso, assim, né? Eu acho que é muito ruim para a Câmara, é ruim para a democracia, porque não pode virar um hábito quem estiver presidindo a sessão no momento escolher quem pode falar e quem não pode falar, né? Eu acho muito ruim. No final ele fez uma acusação grave, que foi essa correlação aí entre ofensas que recebeu na internet e o fato dele estar proportando palavras de o que eu tenho a ver com isso. Lamento profundamente, acho que ele demonstrou que não está preparado para presidir as sessões. Enfim, mas eu saio triste. Tenho muito orgulho do que foi apresentado ao longo desses 30 dias. Acho que foi feito, como eu falei, foi feito o que estava ao meu alcance. Mas esse último episódio, evidentemente, me deixou triste.
Então tá bom. Matheus, olha, obrigada, querido, pela participação, obrigada pelos esclarecimentos, parabéns pelo trabalho aí, a gente sabe, né, que eu sempre acompanho as sessões, acho que você fez um bom trabalho nesses 30 dias, e aí ou tem outras oportunidades, com certeza, né, para colocar também em prática aquilo que na época você colocou em campanha e tudo mais, né, e o trabalho, e você conhece bem, até como jornalista que conhece bem vários problemas da cidade, pôde fazê-lo muito bem nesse trabalho, nesses 30 dias que esteve na Câmara de Vereadores. Um abraço, a gente está sempre à disposição aqui na Rádio Bandeirantes. Vera, eu agradeço o espaço aí que foi dado aí por ti e pela Rádio Bandeirantes aí para os trabalhos que foram apresentados, agradeço bastante mesmo. Acho que aqui se praticou a democracia, né? Foi-se ouvido o que tinha para se dizer. Agradeço muito aí, parabéns aí pelo trabalho. Ontem eu também fiz um registro na sessão justamente sobre o trabalho que os veículos de comunicação aqui de Tubarão têm feito, né, com relação à pandemia do coronavírus, dando orientações, informando não só as más notícias que infelizmente estão acontecendo, mas informando de mortes e internações, mas também sobre as altas que estão acontecendo, enfim, pessoas que se recuperam. Então, de parabéns aí, com certeza, Vera. Obrigado e bom dia. Bom dia, um abraço, bom trabalho, Matheus. Muito bem, 7h45, está aí o vereador Matheus. Quero agradecer também, porque ontem ele fez um agradecimento. Toda a imprensa de Tubarão diz que a imprensa faz um ótimo trabalho, a imprensa de Tubarão, na questão da pandemia.